Oi, oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chente, eu moro aqui na Inglaterra e hoje eu vim aqui explicar pra vocês como foi que eu fiz o passaporte brasileiro da minha bebê que nasceu aqui na Inglaterra. Na verdade, ela adquiriu os dois passaportes, o passaporte inglês e o passaporte brasileiro, então ela tem as duas cidadanias. Eu já fiz o vídeo explicando o porquê que ela tem a cidadania inglesa e como que a gente faz o passaporte inglês. O vídeo já está postado aqui no canal, então se esse também é assunto de seu interesse, é só você entrar aqui no canal e procurar esse vídeo, porque eu postei ele, sei lá, um mês atrás, mais ou menos. Então tá fácil de você encontrar, tá bom? Então, me falaram que ela poderia ter duas cidadanias. Na verdade, eu vou tentar uma terceira, porque, pra quem não sabe, quem caiu nesse vídeo aqui, assim, de supetão, eu sou brasileira, meu esposo é húngaro e nós moramos na Inglaterra. Então, ela adquiriu o passaporte inglês e ela adquiriu o passaporte brasileiro, que é o que eu vim explicar pra vocês aqui agora, mas depois eu vou ver se ela tem também direito de pegar o passaporte húngaro, já que o pai dela é húngaro, né? Se conseguir, eu volto aqui contando pra vocês mais um vídeo sobre o passaporte. Então, o primeiro passo para poder fazer o passaporte brasileiro de um bebê é fazer a certidão de nascimento dela. Sem a certidão de nascimento, não tem como fazer o passaporte. Então, o primeiro passo é a certidão de nascimento. Então, para poder você adquirir a certidão de nascimento, o que você faz? Eu tive que entrar no site do consulado brasileiro e daqui da Inglaterra, né? Porque tem consulado brasileiro em vários outros países, então no consulado daqui. Então lá eu fiz o meu cadastro para poder entrar e fazer o agendamento de um horário para poder eu ir lá. Só que esse agendamento, gente, não é nem um pouquinho fácil de conseguir. Foi muito, muito difícil. Eu olhava durante o dia o tempo todo. Então, nessa época, a Sofia tinha, sei lá, menos de um mês, na época que eu tava tentando fazer o agendamento dela para fazer a certidão de nascimento. Então, nessa época, ela ainda se amamentava, né, de 1h30, a cada 1h30, 2 horas, ela tava me acordando para dar mamar para ela. Então, enquanto eu tava lá amamentando ela, eu entrava no site e ficava atualizando o site o tempo todo até eu conseguir uma vaga. Então, assim, as duas vagas que eu consegui, que foi para fazer o agendamento da certidão de nascimento e o agendamento do passaporte. As duas eu consegui somente de madrugada. Então, fica essa dica pra você, tá? Caso você esteja aí tentando marcar lá no consulado e não consegue durante o dia, o tempo todo. Então, coloca o celular para despertar aí de madrugada, de hora em hora, que você vai conseguir. Mas enfim, então depois que eu consegui esse agendamento, eu fui lá no consulado brasileiro para poder fazer a certidão de nascimento dela. O John não precisou de ir comigo, tá? Eu fui sozinha, a única coisa que eu precisei foi de levar a nossa certidão de casamento brasileira, né? Porque a gente casou na Hungria, mas aí depois a gente casou no Brasil, então eu tenho as duas certidões de casamento. Então eu já peguei a certidão de casamento brasileira, peguei o passaporte dele, um comprovante de endereço, os meus documentos pessoais e também a certidão de nascimento inglesa da Sophie, porque como ela nasceu aqui na Inglaterra, o primeiro documento da vida dela é a certidão de nascimento inglesa. Então, a partir da inglesa, eu fui lá e fiz a brasileira. Então, eu peguei todos esses documentos, fui até o consulado e fiz a certidão de nascimento dela, que ficou pronta na hora. Eu já vim embora com a certidão em mãos e foi um serviço grátis. Eu não precisei pagar nada para fazer ele. Foi burocrática a questão do agendamento, né? Mas depois que eu agendei e a data chegou, foi tudo certinho. O John não precisou de ir comigo sei lá, pra confirmar nada. Então, foi tudo super prático. Então, depois que eu estava com a certidão de nascimento em mãos, eu tive que reagendar novamente para poder fazer o passaporte dela, que foi o mesmo procedimento. Eu entrei lá para poder agendar de madrugada, depois de uns 2 dias tentando, eu consegui a vaga. Só que para poder fazer o passaporte brasileiro dela, como ela é de menor, aí o John teve que ir comigo. Então, ele teve que pedir folga do trabalho dele para poder ir comigo, porque a gente não podia fazer sem ele estar presente para poder assinar lá. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês o passo a passo no próprio site. Eu vou mostrar onde que você clica, onde que você vai, o que que você imprime, para que serve isso, para que serve aquilo, porque quando eu fui preencher, eu tive várias dúvidas e eu consegui, graças a Deus, assim, um ponto positivo para o consulado brasileiro foi a agilidade que eles respondem e-mails. Então, assim, se eles têm problema com ligação, porque eu nunca tentei, mas todo mundo reclama muito das ligações no consulado que nunca são atendidas. Então, gente, tente enviar e-mails se você tiver alguma dúvida, porque
Eu enviei, eu não lembro se foi 3 ou 4 e-mails para eles, e eles me responderam com informações assim que eu realmente precisava, e eles me responderam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, na parte da manhã. Então, assim, foi muito bom essa parte. Então, todas as dúvidas que eu tive, eles me ajudaram através de e-mail. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que vocês têm que levar, como que você imprimir, se é aquilo, o que você precisa, tudinho, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo para poder solicitar o passaporte brasileiro. E se vocês ouvirem, né, uma vozinha aqui no final no fundo do vídeo, não reparem, porque é a Sofizinha aqui do meu lado e talvez ela possa, né, querer participar do vídeo comigo. Mas enfim, vocês vão entrar no site do Consulado Geral do Brasil em Londres. Porque no começo, gente, eu tinha muita confusão. Eu pensava que eu tinha que fazer o passaporte, era na Embaixada Brasileira, mas não é. É no consulado, tá bom? Então, vocês entrem aqui no site do consulado. Aí, aqui do lado, olha, vai estar essa parte aqui, olha, passaportes, tá vendo? Aí, você clica em passaportes e aí vai aparecer essa página que já tava até nela. Vai aparecer aqui, olha, emissão de passaporte. E aqui também tem a opção de você ler em inglês ou em português. Então, caso o computador que você abra, se tiver em inglês, você pode ter a opção aqui em português, tá? Então, aqui do lado vai estar as opções do tipo de passaporte que você precisa. Se é passaporte para maior de 18 anos, para menor de 18 anos, passaporte extraviado ou furtado, tudo mais. No meu caso, né, que é o vídeo que eu tô explicando pra vocês, foi como eu fiz o passaporte da Sophie, que é uma recém-nascida, ela tem somente 3 meses de idade, então eu tive que vir aqui no passaporte para menor de idade. Então vai aparecer todas essas regulamentações aqui, o que você pode, o que você não pode, né? Então eu vou dar uma geral aqui pra vocês bem rapidão. Então, nesse primeiro aqui, olha, o formulário online. Você tem que clicar aqui, onde vai estar escrito para você, clique aqui. E aí vai aparecer preenchimento de formulário online. Aí você clica aqui novamente, vai abrir essa outra página. Então, aqui você vai clicar em passaporte, que é o que você precisa, né? Vai seguir as orientações aqui, vai ler tudinho, e aqui você vai dar início ao novo requerimento. Então, nessa parte aqui, de início ao requerimento, você vai colocar dados de identificação, né, que é o nome, o prenome, é o primeiro nome da pessoa, sobrenome, data de nascimento, estado civil, vai preencher tudinho aqui conforme vocês precisam, né? Aqui fala, possui nacionalidade brasileira? Eu falei sim, né? Porque ela conseguiu o passaporte, ou a certidão de nascimento brasileira. Possui outras nacionalidades? No caso dela, sim, porque ela também pegou a nacionalidade inglesa, porque ela nasceu aqui na Inglaterra e tem o porquê, né, de ela ter conseguido isso, porque não é direito de todas as crianças. No outro vídeo que eu explico sobre como fazer o passaporte em inglês, eu falo sobre isso, tá? Então, no caso dela, eu coloquei sim. Aqui eu coloco filiações, né? Os dados da mãe, que no caso sou eu, né? Coloco as minhas nacionalidades aqui. No meu caso, eu sou somente brasileira. E aqui os dados do pai, que no caso, meu esposo, para quem não sabe, ele é húngaro. E mora aqui na Inglaterra, tem 7 anos. Então, eu coloquei os dados dele aqui. E depois que eu terminei de dados do representante legal, isso daqui não precisa, porque a gente não tem nenhum representante legal. Quem vai fazer somos nós mesmos, né? Não vai ser nenhum advogado, nem alguma coisa do tipo. Então, aqui, gente, vocês vão seguir próximo. Não tem como eu dar próximo aqui agora, dar continuidade, porque para isso eu deveria fazer um requerimento, né? E eu não vou fazer nenhum requerimento, porque o dela já está pronto. Mas, enfim, você vai seguindo. Como vocês perceberam, é tudo muito simples de preencher. Então, as próximas etapas aqui, depois que você clicar próximo, vai ser todas bem claras, assim, com respostas bem claras. Então, não se preocupe, porque você vai dar tudo certo, tá? Então, no final, vai falar assim, você realmente deseja
você realmente deseja concluir o formulário, né, esse requerimento. E gente, vocês checam tudinho, se tá tudo certinho, tá? Porque depois que vocês gerarem o número, não tem como gerar outro. Ele vai vir tipo com um código de barra lá na folha, tá? Vai vir com espaço para colocar a foto de passaporte que você tem que mandar também, tem que mandar 2 fotos de passaporte. Então, uma delas vai estar colada, ela vai ter o espaço lá para colar. Então, vocês olham se está tudo respondido bem certinho antes de confirmar lá no último concluir que vai ter. Concluiu, é só imprimir a página e cola a foto lá no espaço que vai estar para foto, tem que estar coladinha, tá? Não pode ser grampeada, não pode ser foto amassada, a foto tem que estar bem certinha, tá bom? Então, essa daqui é a primeira etapa. Concluiu essa daqui, você vai imprimir a folha e fica com ela junto com você. Então, agora vamos lá para a segunda etapa. Eu vou voltar lá para aquela... Só colocar um voltar aqui. Então, aqui foi a primeira etapa, que é o que eu ensinei para vocês agora. Então, aqui, passaporte atual. No caso, como ela é o primeiro passaporte, isso daqui não me convém. Mas aqui também eles explicam, né? Que o passaporte, caso o passaporte seja vencido há mais de 2 anos, deverá apresentar também documento brasileiro com foto recente. Como no caso dela era primeiro passaporte, então isso aqui não teve nada a ver. Aqui fala o tamanho da foto do passaporte, né? Que é o tamanho 3,5 por 4,5. E a foto deve ser tirada de frente com fundo branco e deve ter menos de 6 meses, né? Que foi tirada. Como a Sofia é um bebê, eu tive que ir com ela numa casa mesmo de fotografia. Onde eles fazem aquelas fotos para passaporte, e aí eles colocaram aquela lona branca que normalmente fica atrás da gente quando nós vamos tirar foto, eles colocaram no chão e colocou a Sofia deitada em cima daquela lona, e aí eles tiraram a foto dela de cima para baixo. Foi bem legal. Aqui, documento original, documentos que é preciso levar. No caso dela, é só a certidão de nascimento, que foi o primeiro documento que eu precisei de fazer, que eu tava explicando para vocês. Então, foi somente certidão de nascimento brasileira, né? Que foi feita também no consulado. Agora, aqui na quinta etapa, nós vamos... autorização para concessão de passaporte para menor. Como ela é menor, né? Então, eu e o pai dela temos que autorizar. Então, logo aqui no comecinho, aqui em cima, vocês vão clicar aqui. Onde tá pedindo, clique aqui. E aí, vai aparecer essas 2 páginas aqui, tá? Então, você imprime essa página e você tem que responder ela manualmente para poder já levar pronta. Você não pode levar para preencher lá, tá bom? Tem que levar pronta. Então, o que acontece? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, autorização para concessão de passaporte a menor. Então, isso daqui é somente a autorização para fazer o passaporte da Sofia, porque ela é de menor, então eu e o pai dela precisamos nos autorizar. Então, aqui vai estar o nome dela, a data de nascimento dela, o nome do pai, o número do passaporte do pai, o endereço do pai, nome da mãe, número de passaporte da mãe e o endereço da mãe. E aí, essa parte aqui embaixo, aqui, olha... Vocês não devem preencher nada, porque esse aqui é o pessoal do consulado que vai preencher. E o pai e a mãe precisam ir junto, porque aqui, olha, tá vendo? A assinatura do father, que é o pai, mother, que é a mãe. Essa assinatura aqui deve ser feita presencialmente na frente da pessoa lá que vai fazer o passaporte. Então, isso aqui vocês não assinam na hora. Então, por isso que tem que ir a mãe e o pai, porque os dois precisam assinar isso daqui lá na hora. Agora, esse lado de cá, que é o lado... opcional, tá? Esse lado aqui ele não é obrigatório, ele é autorização de viagem em passaporte de menor brasileiro. Isso aqui, se eu quiser ir pro Brasil sozinha com a Sofia e não tiver essa parte aqui, eu não viajo com ela. Eu só posso viajar se o pai dela der a autorização. E do mesmo jeito ele.
E ele também só pode viajar se tiver a minha autorização. Então, lá na hora, nós dois já fizemos essa autorização, porque agora eu ou ele pode viajar sozinho com a Sofia durante todo o período da validade do passaporte, tá? Então, aqui é super simples, é só escrever aqui, ó, eu autorizo o nome da Sofia, né, da minha filha. E aqui você vai clicar em um desses quadradinhos. Que tipo de autorização é essa que você quer fazer? Você autoriza ele a viajar desacompanhado, você autoriza ele a viajar na companhia de qualquer um dos genitores, ou seja, na companhia de qualquer um dos pais, ou você autoriza viajar na companhia da pessoa abaixo especificada. No caso, eu queria fazer 2 desse daqui, eu queria deixar um para minha mãe e fazer um, né, que eu e o John fosse autorizados, só porque eles não me permitiram, eu posso escolher somente uma dessas 3 opções, então eu escolhi a opção de eu ou o John poder viajar sozinho com a Sofia, tá? Então, aqui, eles perguntam a validade da autorização. Você quer essa validade pelo prazo da validade do passaporte ou você quer nenhuma data específica, né? E aí, nós colocamos pelo prazo do passaporte. E aí, aqui, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês do lado de cá, aqui deve ser assinado também lá na frente do pessoal lá do consulado. Então, isso aqui vocês não vão preencher na hora. Então, vocês vão pegar essas 2 folhas, a primeira que eu expliquei para vocês, mas que não deu para eu mostrar, né? Vão pegar a primeira e essa daqui, vão imprimir, deixar já preenchidinha. Aquela primeira, voltando um pouquinho aqui, aquela primeira ela já vai vir preenchida. Aquela lá você não vai preencher nada a caneta, tá? Ela já vai, você já vai imprimir ela pronta. A única coisa que você vai fazer é colar a fotinha lá no espaço. Então, você vai pegar essas 2 folhas, você vai pegar juntamente com a ordem de pagamento que eu vou explicar para vocês logo à frente, e mais os outros documentos que eles pedem. Aqui na 6ª etapa é o comprovante de pagamento, que eu vou explicar para vocês mais à frente como que funciona. Então, é só vocês clicarem aqui. E aqui vai estar o valor das taxas consulares, todas as taxas que precisa ser pago. No caso, para fazer as 2 assinaturas que eu acabei de explicar para vocês, não precisou de pagar nadinha. Pagamos mesmo somente o passaporte. No meu caso, foi esse daqui, olha, passaporte para menor de 4 anos, que foi 40 libras. Então, aí depois que você tá com todos esses papéis imprimidos, você precisa fazer o pagamento do passaporte antecipadamente. Esse pagamento foi 40 libras, só que ele precisa ser feito no Post Office, que é a mesma coisa dos Correios aí no Brasil. E o Post Office, ele cobrou 5 libras pelo serviço, né, para poder eu pagar. Lá eles me cobraram 5 libras. Então, no final das contas, eu paguei 45 libras. E aí, eles me entregaram esse cheque aqui, essa folha, essa ordem de pagamento, né? Ao qual eu tive que levar juntamente com todos os documentos lá para o consulado para poder confirmar o pagamento. Então, esse pagamento, ele não pode ser feito pessoalmente lá no consulado. Eles só aceitam o pagamento do passaporte dessa maneira. Então, você vai lá no Post Office, que é o correio daqui da Inglaterra, e aí você fala que você tem uma ordem de pagamento para fazer para o consulado brasileiro. Aí, ela vai preencher lá e vai te entregar esse papel e pronto. E aí, finalmente chegou o dia, né, de ir lá no consulado fazer o passaporte da Sofia. Então, como eu e o John tivemos que ir, porque era necessária a presença pessoal dele, não podia ser outra pessoa, a não ser que fosse um advogado, mas tinha que ter uma procuração de não sei das quantas, era uma burocracia. Então, a Sofia teve que ir com a gente, né? Então, nós decidimos ir de trem, porque o consulado fica lá na Oxford Street, então é um lugar muito movimentado para poder ir de carro, até que acha estacionamento e blá, blá, blá. E a estação de trem fica praticamente lá na porta, você anda 3 minutinhos e chegou. Então, a gente achou muito mais fácil ir de trem, né? Então, nós chegamos lá, demoramos mais ou menos 1 hora para ser atendido e fizemos a assinatura lá presencial do John. Ele já deixou permitido, né? Porque o passaporte tem validade de somente 1 ano, tá?
porque ela é um bebê, né? E quando ela fizer 1 ano de idade, aí o passaporte vai ter validade de 2 anos. Quando ela fizer 2 anos de idade, o passaporte vai ter validade de 3 anos e assim sucessivamente. Então, ele teve que já deixar uma autorização que se eu quiser viajar para o Brasil sozinha com a Sofia, então eu posso, porque às vezes pode ser que não dá para ele ir comigo, né? Então já ficou tudo pronto. Então, por esse serviço das assinaturas, a gente não precisou de pagar nada, então o pagamento foi mesmo somente para fazer o passaporte. E o passaporte ficou pronto na mesma hora, eu não precisei de voltar lá para buscar depois. Nós esperamos, sei lá, 20 minutos, meia hora depois, o passaporte ficou pronto. E viemos embora felizes demais, né? Pela minha Sofizinha estar com o 2º passaporte e a gente poder ir passear para o Brasil agora a hora que a gente puder. Porque não é a hora que a gente quiser, né? É a hora que a gente puder. Porque querer a gente quer ir o tempo todo, mas não é todo o tempo todo que a gente pode, né? Mas é isso aí, pessoal. Minha Sofizinha acabou de acordar ali, tá chorando, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. E caso tenha alguma dúvida que eu esqueci de mencionar, que eu esqueci de falar, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo pra tentar te ajudar, tá bom? Então espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!